Glória a Deus, aleluia. Entenda que Deus está falando com você, que Deus está falando ao seu coração. Quando nós olhamos, irmãos, para as Sagradas Escrituras, o texto que ora nós lemos, nós podemos observar algumas coisas. Eu quero dividir o texto, nós vamos ler depois o restante final, mas eu quero dividir ele em partes, porque nos versos de 1 a 4, quando eu olho para esse texto, o texto começa mostrando quem era Daniel diante do rei e diante dos homens. No texto de 1 a 4, a Bíblia diz bem assim: pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 124 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então quando eu olho para esse texto, eu começo observando sobre quem era Daniel, porque o texto diz que Daniel era um dos presidentes, irmãos, ali constituído pelo rei Dário. E é interessante que quando a gente olha para esse texto, na Babilônia há muitos anos atrás, a gente já vê as artimanhas do inimigo, a gente já vê as falcatruas dos políticos, a gente já vê gente torta querendo passar o rodo, a rasteira em quem anda direito, para ele poder roubar, para ele poder fazer o que é errado. E a gente vê como é o jogo político, e a gente vê que não é de hoje. É por isso que muita gente às vezes tem a aversão à política, porque muitas vezes o que acontece é isso. E isso acontecia também lá no reinado do rei Dário, quando o rei Dário toma ali o reino, da Babilônia. Ele conquista agora o reino é Medo-Persa, porque Dário conquista ali todo o reino que antigamente pertencia à Babilônia, e agora ele constitui Daniel presidente. E Daniel é um dos presidentes ali, e a Bíblia diz que Daniel era diferenciado de todos os outros presidentes, a ponto do rei pensar em constituir sobre todo o reino, sobre todos os outros, como um primeiro-ministro, como aquele que de fato ali iria exercer um governo sobre aqueles demais, e por consequência não iriam deixar aqueles demais fazer nenhum erro, nenhuma falcatrua. Então quando nós olhamos para Daniel, a Bíblia diz aqui nesses versos de 1 a 4 que ele era um dos presidentes constituído por Dário. A Bíblia diz que Daniel se distinguia de todos os outros porque havia nele um espírito excelente. Havia nele um espírito excelente. E a gente deve se distinguir onde quer que nós estejamos dos demais, porque em nós há um espírito excelente. Eu trabalho na Polícia Militar do Estado da Bahia e eu tenho que me distinguir porque em mim há um espírito excelente. Talvez você seja professor, trabalhe em outro lugar, onde quer que você esteja, você tem que se distinguir, porque em você há um espírito excelente. As pessoas têm que confiar em você, têm que ver em você a graça de Deus, e têm que ver o Deus que age através de você. Onde quer que você esteja, você tem que florescer para a glória de Deus. Você não é como os demais, você é diferente. Por que, pastor, eu sou diferente? Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. E isso, irmão, não é qualquer coisa, não é para qualquer um. Você saber que você foi chamado pelo Senhor, que o Espírito de Deus habita em você, que você é templo e morada do Espírito Santo para a glória de Deus. E agora o texto diz que Daniel se distinguia porque havia nele um espírito excelente.